Buenos dias, meus amores. Eu disse a vocês que essa semana a gente ia iniciar, não foi? As nossas andanças pela Espanha. Mas eu queria falar com vocês porque semana passada eu reenviei a atividade da semana retrasada e isso não é bom, né? Porque as atividades, elas precisam ser feitas para que sejam colocadas as notas. E pouquíssimas pessoinhas estão fazendo as atividades. Eu preciso que vocês façam atividades de verdade. Porque vocês fazendo atividade é muito mais... Vocês aprendem mais, logicamente. E passando para mim, eu sei quem está fazendo e eu sei quem não está fazendo. E aí só uma pessoa me enviou a atividade da semana passada, que foi da retrasada. E isso é muito grave, né? Porque a gente precisa ter esse desenvolvimento, principalmente nessa sequência que eu estou fazendo, da gente aprender algumas das expressões mais importantes de cada país. E essa semana é muito mais importante porque a gente vai focar mais na Espanha e em seus dialetos, a história da Espanha e alguns dialetos e algumas expressões idiomáticas, que é importante para a gente conhecer cada cultura. E conhecendo a cultura da Espanha, a gente precisa também conhecer os outros dialetos que ali existem e por que existem, certo? É importante saber e também seria divertido, porque a gente vai falar sobre outras interferências de outras pessoas, de outras populações, de outros idiomas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas características, sobre essas interferências de outras pessoas na Espanha, que é importante a gente saber. E também tem muito de outros povos, de outras culturas, de outros dialetos dentro do espanhol, dentro do castelhano, por exemplo. Então é importante a gente saber todos eles, certo? E aí a gente vai iniciar hoje com algumas expressões idiomáticas da Espanha. Primeira, al dedillo, ou dedilho. Né? Na Espanha vai falar mais dedilho do que dedillo, que é mais argentina, de cor e salteado. Quando a gente sabe aquela coisa de cor, quando a gente sabe aquela coisa gravada, né? Que a gente sabe, que a gente conhece aquilo. A santo de quê? A santo de quê? Quando eles estão perguntando, né? A santa de quê? Ou seja, por que cargas de água você está fazendo isso? Por qual motivo você está fazendo isso? E aí, terceira, buscarle 5 pies al gato. Buscarle 5 pies al gato. Literalmente é procurar chifre em cavalo, procurar pelo em ovo, essas coisas, procurar coisas impossíveis, né? E aí, 4, com pelos e señales. A gente já viu essa expressão, se eu não me engano, foi a Argentina. Porque a Argentina, ela tem muito de algumas expressões, cultura muito espanhola. Se vocês verem, a Argentina é uma cidade... Se a gente vê Buenos Aires, por exemplo, é uma cidade, ela tem ar europeu, então eles consumem muito da Espanha. Então, muitas das coisas que se diz na Espanha, provavelmente, se diz na Espanha, eles falam lá também, certo? E aí, com pelos e señales, saber as coisas de tintim por tintim, saber as coisas no certo, aí em todos os seus detalhes. E aí, quando las galinas mien. Quando las galinas mien. Ou seja, literalmente, quando as galinhas fizerem xixi. Ou melhor, quando a gente fala que a vaca tussa, né? No dia de São Nunca. Ou seja, quando a gente fala algo, nem que a vaca tussa, que não vai fazer alguma coisa, nem que a vaca tussa. Eles estão falando quando as galinhas mien, né? Que eles não vão fazer isso, de jeito nenhum.
E aí, 6, dar gato por liebre. Dar gato por liebre seria vender gato por lebre. Seria falsificar alguma coisa, né? E 7, decirle a uno quantas son 5. Decirle a uno quantas son 5. Ou seja, dizer às pessoas quanto é 5. Quanto é, quando a gente fala, dizer às pessoas quanto é 2 mais 2. Colocar o pingo nos is. E aí dizer as coisas de verdade, chamar e conversar, né? É como se diz, aqui em Pernambuco tem muita expressão disso, é chamar na maior, né? Pra gente conversar, pra gente se entender, pra gente resolver alguma desavença. 8, estar a dos velas. Estar a dos velas, estar a dos velas seria estar duro, sem nenhum dinheirinho. Está liso, como a gente fala aqui em Pernambuco, né? 9, em menos que canta um galho. Ou em menos que canta um galo. Não piscar de olhos, ou seja, fazer as coisas no instante, né? Ou em 1, 2 por 3. Em 1, 2 por 3 significa a mesma coisa, eles falam um ou outro. Ou eles falam em menos que canta um galo, ou antes do galo cantar, que a gente aí se refere a essa expressão de outro modo, que eles estão falando aqui no piscar de olhos. E quando o galo cantar, é quando a gente acorda cedo, né? Quando a gente quer dizer alguma coisa, quando eu acordo quando o galo canta, eu acordo cedo. Quando eles estão dizendo que em menos que o galo cante, ou em menos que canta um galo, eles estão dizendo que vão fazer as coisas num piscar de olhos. Ou eles falam em 1, 2 por 3. Em 1, 2 por 3. Em um piscar de olhos. E aí, 10, empinar el codo. Empinar el codo. Porque codo, se eu não me engano, se vocês não lembram, eu acho que eu não dei parte do corpo para vocês, não. Foram outros. E aí, el codo é cotovelo. E aí, empinar el codo, encher a cara, né? Quando eles estão embriagados. Literalmente levantar o cotovelo, quando estão embriagados. E aí, 11, hacer la pelota. Hacer la pelota. Se eu não me engano, também tem essa expressão. A gente já falou essa expressão, se eu não me engano. Ou eu falei para outra pessoa e eu não tô lembrada, mas eu acho que eu já tenho essa eu acho que eu já falei para vocês. Hacer la pelota, que seria puxar o saco, adular. A gente já falou sobre essa. Não lembrei agora. Seria puxar o saco, né? Assim, irse por um tubo. Irse por um tubo. Entrar pelo cano. Uma coisa que não dá certo é quando ela entra pelo cano, né? Aí, estar hecho um arri. Estar hecho um arri. Estar hecho um arri. É literalmente estar feito uma pimenta, ou seja, está pé da vida. Quando ele está bem arretado. Quando a gente fala que está arretado, é porque a gente está muito bravo. E quando eles estão arretados lá, eles falam estar hecho a um arri. Estar hecho a um arri. Eles estão arretados, pé da vida. E aí, 14, empezar la casa por el terrado, ou seja, colocar a carroça na frente dos bois. É quando eles querem dizer que as coisas estão apressadas demais, quando eles querem apressar as coisas. É empezar la casa por el terrado, ou seja, começar do final, né? Começar do final. Começar a partir do final. Porque o final, quando a gente está construindo uma casa, o final seria colocar o telhado. E por último, estar com uma cabra. Estar com uma cabra. Estar arretado também, que é como a gente fala, estar com o espírito de cabra. Estar arretado demais. E a última não, eu vou dizer mais uma, que a última eu ia deixar para semana que vem. As outras deixar para semana que vem, mas vamos falar, né? Meter la pata. Meter la pata, pisar na bola, dar um fora. E aí, quando a gente fala, dá uma patada, né? Às vezes, quando a gente tá arretado, a gente manda aquela que a gente nem pensa.
Aí o povo diz, menina, que patada foi essa? E eles na Espanha dizem meter la pata, que seria dar uma patada, seria dar um fora numa pessoa. Bom, meus amores, essa foi a aula dessa semana. Essas foram as expressões e essa semana vai ser atividade de vocês exercerem a pronunciação de vocês, prestar atenção na pronunciação e fazer do mesmo jeito que eu faço, certo? Porque aí tem algumas pessoas que me enviaram bem antes alguns áudios e alguns vídeos que vocês falam, mas não prestam atenção na minha pronúncia. Tem que prestar atenção na minha pronúncia para vocês fazerem, tá bom? Beijo pra vocês. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Só pronunciação hoje. Semana que vem eu mando a atividade de verdade, tá bom? Beijo. Não que essa não seja atividade de verdade, mas atividade de escrever e tudo mais. Tchau.